O primeiro gol de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras vem de um erro de saída de bola do Vasco. Mas até onde o Palmeiras teve sorte ou contou com a má execução do adversário e até onde ele, Palmeiras, forçou essa situação? Nesse vídeo é exatamente esse aspecto que eu quero te mostrar. Porque quando a gente se depara com um gol como esse, é muito comum cair no lugar comum de dizer que foi um gol dado, que foi um gol entregue ou qualquer coisa do tipo. Mas no caso do Palmeiras não é só isso. O time do Abel Ferreira trabalha muito para forçar esses erros em saída de bola. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo de hoje, então, por aqui. Vamos dar uma olhada em alguns lances de saída de bola do Vasco que eu separei aqui nesse jogo para entender como funcionou essa dinâmica do Palmeiras. Até o gol foram 11 tiros de meta curtos que o Palmeiras pressionou e em alguns forçou erro, em outros não, mas tem um padrão aqui para a gente observar. Vamos lá. Primeira jogada que vai sair o Vasco aqui, a gente já vai observar o posicionamento do Vitor Roque e do Estevão, fechando os passes por dentro, né? Para o homem mais central ali, que no caso é o Matheus Carvalho. A bola sai para o lado, direcionada para o Piton, e aí o Felipe Anderson, que é o ala pelo lado direito, sobe uma pressão, o Richard Rios encosta também no Matheus Carvalho, o Palmeiras retoma, põe a bola para fora e vai reiniciar, vai fazer o Vasco reiniciar o jogo. Aqui de novo, Palmeiras sobe, pressiona, com padrões muito bem definidos. E aqui é legal a gente pausar para entender algumas coisas. A missão do Vitor Roque nessa pressão é fechar o passe ao zagueiro pelo lado direito, ou lado esquerdo dele, Vitor Roque. A missão do Estevão, além de aqui subir para pressionar um pouco o goleiro, é fechar a possibilidade de passe do lado direito, ou do lado esquerdo dele, Estevão. O Richard Rios também sobe um pouquinho, porque a missão dele nesses encaixes que o Abel Ferreira planeja para todos os jogos, é fechar o passe do primeiro homem de meio campo do Vasco, que no caso é o Hugo Moura. E eles vão se reencontrar mais adiante. Então, nesse lance aqui, espaços fechados, o Jardim vai sair longo, né? Vai chutar a bola, vai esticar, porque não tem a possibilidade de sair jogando curto. E vai ter uma disputa ali pelo alto, o Palmeiras vai recuperar a bola e vai ficar com ela. Mais uma vez, aqui a saída direcionada para o lado com o João Vitor, ele sobe um pouquinho, o Vasco até consegue sair da primeira linha de pressão, mas logo o Palmeiras sobe as suas linhas e de novo encurrala. O M. Martinez subindo a marcação, o Richard Rios no seu, né? Cada um pegando o seu naquela ideia dos encaixes que são pré-definidos. E o Paulo Henrique, que é o lateral direito, sendo encaixado, sendo pressionado pelo Piquerez. O Palmeiras sobe, encurrala o jogador que tem a bola, fecha as linhas de passe mais próximas e força o erro até recuperar com o M. Martinez e reiniciar o jogo. Já vendo aqui exemplos, né, dessas saídas de bola. Então o que o Vasco fez para mudar, ou para tentar mudar um pouco esse panorama? A partir de um determinado momento, ele baixou o Hugo Moura para construir ao lado do Léo Jardim. Antes era o Léo Jardim o responsável por esse primeiro passe, com os zagueiros como opção ou uma bola mais longa. Para tentar desencaixar esse encaixe proposto pelo Abel, o Felipe traz o Hugo Moura um pouquinho para trás e ele vai ser o responsável pela saída de bola. E nessa primeira saída de bola que o Vasco faz isso, o Vasco consegue progredir no campo e a gente vai ver que o Vasco vai criar uma oportunidade de gol desse jeito, né? Para ver como é muito interessante esses duelos de pressão contra a tentativa de sair, né? Quando tá tudo muito encaixado fica difícil. Uma peça que você move já desequilibra o tabuleiro. O Vasco em 4 toques chegou à área adversária e a finalização do Ryan acabou sendo defendida pelo Everton sem muita dificuldade. Mas é um exemplo interessante nesse sentido. Aqui, outro exemplo, para a gente perceber essa questão dos encaixes. De novo, o Hugo Moura entre os zagueiros bem abertos, para tentar justamente alargar essa marcação do Palmeiras. Mas o Estevão e o Vitor Roque mantêm aquele posicionamento de fechar o passe lateral, né? Então, dá para perceber que aqui, ó, o Estevão está fechando o passe lateral, não tem como a bola entrar no Lucas Freitas. E o Vitor Roque está fechando o passe lateral, fica difícil, né, a bola entrar aqui no João Vitor, porque ele rapidamente pode se virar e fazer essa pressão. E o Matheus Carvalho, o Cocão, como popularmente é conhecido, recua para tentar oferecer uma condição e quem vem com ele é o Richard Rios. Lá no início, o encaixe do Richard Rios era o Hugo Moura. Com essa mudança do Hugo Moura de posicionamento, precisou acontecer um rearranjo aí dos encaixes do Palmeiras nessa arrumação que o Abel faz sempre para pressionar a saída do adversário. Nessa aqui, de novo, o Vasco consegue progredir, porque ainda naquela tônica, né, os jogadores estão mudando os seus encaixes e às vezes você acaba perdendo a possibilidade de fazer uma pressão um pouco mais eficaz. Mais uma vez a tentativa do Vasco de sair jogando, mesma tônica. Passes para os lados fechados, o Tietê que estava pela direita naquela outra saída tentou ser um elemento surpresa nessa pela esquerda. Vou até voltar um pouquinho o vídeo para a gente olhar de novo essa dinâmica. O Vasco vai sair jogando e aí
O Tietê era o cara que flutuava para tentar ficar fora do encaixe. Aqui ele flutua e o Emi Martinez demora um pouco para sair na pressão a ele. Não é o Richard Rios que tem que sair nessa pressão, é o Emi Martinez. Só que ele demora um pouco para subir e o Vasco acaba nem conseguindo concluir a jogada, né? O Felipe Anderson encurta o espaço do Piton que ia tentar o lançamento e a bola sai para a lateral. Naquela o Tietê tinha saído pela direita. Aqui ele vem tentar oferecer uma condição de passe pela esquerda. Perceba como houve aqui uma ideia, né, do Vasco para tentar manipular esses encaixes. E o Emi Martinez vem junto, sobe, salta essa pressão e vai tentar fechar essa linha de passe. Nesse caso aqui era o Piquerez até que estava tentando fechar essa linha de passe e o Palmeiras não conseguiu sair jogando. Bola esticada, bola longa, o Vasco não conseguiu sair jogando curto, né? Bola esticada, bola longa e o Gustavo Gomes acabou recuperando. Segundo tempo do jogo, algumas abordagens do Palmeiras mudaram, principalmente a questão da agressividade na marcação. A gente observou nos lances do primeiro tempo que era um Palmeiras que subia, encaixava, mas ele não ia até o fim muitas vezes nessa pressão. No segundo tempo isso passa a mudar. De novo aquela ideia da saída do Hugo Moura com o Léo Jardim. E olha como o Estevão vai atacar o Hugo Moura dessa vez. Ele vai para cima para tentar recuperar a bola, forçar um passe, forçar um erro. E o Hugo Moura põe para o lado e o Vasco vai acabar até perdendo a bola de novo. No lance seguinte, essa dinâmica vai acontecer mais uma vez, dessa vez com o Richard Rios. O desenho do encaixe é o mesmo do primeiro tempo. Estevão pelo lado direito, Vitor Roque pelo lado esquerdo, fechando os passes para os zagueiros e o Richard Rios encaixado ali no Matheus Carvalho. Só que dessa vez o Richard Rios vai dar um passo adiante e ele, Richard Rios, vai lá pressionar o Hugo Moura, o que vai acontecer de novo no lance do gol, a gente vai ver. Então perceba que desde o primeiro lance, né, há uma construção da forma do Palmeiras pressionar e tentar dificultar o passe do Vasco nessa saída de bola. E aqui o lance do gol. Richard Rios, 2 passinhos à frente, ele não está lá atrás encaixado no Matheus. Ele já está subindo para pressionar o Hugo Moura. É claro que aqui tem uma decisão errada do jogador que vai tentar o drible, enfim, acaba perdendo a bola e oferece ao Palmeiras a condição de marcar o seu gol. Mas a ideia da gente ver esses lances aqui é justamente entender que houve um duelo ali. Houve um duelo desde o início com várias mudanças nessas dinâmicas. O Palmeiras muito preparado para essa pressão que é uma marca desse time do Abel e o Vasco buscando alternativas, né? O Hugo Moura baixando, o Tietê tentando fazer um jogador de mais mobilidade. Então foi muito interessante isso, né? Porque olhando só para o produto final do gol, muitas vezes a gente vai cair no lugar comum de dizer foi um erro da defesa do Vasco. E foi, não estou aqui dizendo que não. Mas há uma construção, houve um duelo antes disso. E como eu disse, o Palmeiras subiu 11 vezes a marcação numa saída curta do Vasco até recuperar uma e conseguir fazer o gol. Treino, trabalho, sincronismo, identidade do time do Abel Ferreira. Foi isso que ajudou, numa tarde não tão boa do ponto de vista de desempenho, a garantir 3 pontos para o Palmeiras.